Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Nossos convidados, Humberto Host, chairman da Safeway, Carolina de Moura Campos, advogada, sócio de escritório Moura Campos e Fernandes Lopes, Sociedade de Advogados e especialista em proteção de dados. Muito obrigado pelas presenças. Humberto, quantos anos existe a Safeway e quais os ramos de atuação da sua empresa? Bom, nós estamos no mercado há 13 anos, somos especialistas em segurança da informação e desde da Lei Geral de Proteção de Dados a gente tem atuado ajudando todas as empresas a adequar seus sistemas, seus controles internos para a proteção de dados dos titulares e para a proteção do negócio em si. E há pouco tempo vocês completaram quantos anos? 13 anos. E agora, a empresa está sediada em Santos, em São Paulo? Nós temos escritório em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? A sede é São Paulo. Muito bom, muito bom. Hoje é muito importante, né, a proteção dos dados da empresa, né? É muito importante essa preocupação com a segurança virtual, né? Exato, Barroso. Assim, hoje todas as empresas têm o seu diferencial em sistemas, né? As suas informações sensíveis, suas informações financeiras. O diferencial de negócio está dentro de sistema e tem que ser protegido, né? Que hoje o que mais tem é hacker, funcionário interno tentando fazer fraude, né? Então a gente tem que se proteger. Muito bom. Carolina, quais são os preceitos básicos, uma pergunta bem complexa, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados? Essa lei é uma lei, na verdade, de 2018, que finalmente, depois de muita batalha, né, entrou em vigor agora em setembro. Sendo que as penalidades só vão começar daqui a um ano, ou seja, em agosto de 2021. Então, na verdade, as empresas têm esse ano para se adequarem a essas normas. Então, em resumo, o que essa lei trata? Da proteção dos dados pessoais. Todo e qualquer dado pessoal que identifique uma pessoa natural, né, uma pessoa física, ou que ele seja identificado por algum momento, um endereço de e-mail, um endereço de IP, todos esses dados merecem uma proteção. Tá? Então, assim, em resumo, o que essa lei prevê? Que todo dado tem que ser tratado mediante uma finalidade. Para que a empresa precisa desse dado? Corresponde às funções da empresa? Então, vamos tratar. E é necessário esse dado para a empresa? É. E o dado vai ter que respeitar um ciclo de vida. Então, a empresa vai ter que controlar seus processos dentro de um ciclo de vida, desde a colheita até a destinação final, porque esse dado não pode mais ser permanentemente armazenado. Então, ele vai ter que ter, em algum momento, um encerramento desse tratamento. Muito bom. Essa lei é uma lei bem nova, eu realmente não tenho conhecimento, né? Eu acho que hoje eu vou aprender bastante aqui, mas você vê, hoje tem essa inteligência virtual, que chama, não é bem esse nome, que eu não tenho uma experiência nisso, mas, por exemplo, os dados que você procura, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no Google, ele fica armazenado e as pessoas ficam te aborrecendo com esses com spams, dessas coisas. Isso tem alguma coisa a ver com essa lei? Isso protege também a minha privacidade? Você pode perceber, todo mundo que agora em todos os aplicativos, redes sociais, qualquer coisa que você acesse, eles estão mostrando uma política de privacidade. O que é essa política de privacidade? É um dos passos da adequação. Óbvio que a pessoa tem que ter o interesse de ler essa política, porque ele vai estar falando qual que é a finalidade do tratamento, quanto tempo vai ser armazenado e você pode revogar o seu consentimento.
Olha, eu não quero mais receber propaganda de uma empresa de telefonia. A empresa tem que ter um canal de acesso para eu poder, o titular do dado, poder revogar esse consentimento. Mas isso faz parte dessa lei? Sim, ou sempre foi assim? Sim. Na verdade, já existiam alguns instrumentos, né, de segurança da informação, já existiam algumas medidas, né, sobre segurança de dados, mas assim, essa lei veio regulamentar não só dado em meio virtual, mas dado físico. Se eu tenho um papel, a minha empresa tem um papel, esse papel também tem que ser tratado. É qualquer meio que esteja armazenado um dado pessoal. Muito bom. Humberto, de que forma a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, vai influenciar a conduta das empresas com relação aos dados que ela possui e dos seus clientes? Né? A LGPD ela veio regular todos os dados que a empresa trabalha. Acho que como a Carolina comentou, ela traz um poder muito grande para o titular dos dados. Então, eu vou dar uns exemplos aqui para ficar mais simples, né? Você está comprando um imóvel, né? Quando você compra um imóvel, você passa todos os seus dados pessoais, dados financeiros para crédito. A finalidade ali é só a transação financeira do imóvel. A empresa não pode usar esses dados para outra finalidade. Né? Você tem que dar a anuência, você tem que ter o consentimento do que a empresa vai fazer com os seus dados. Até teve um caso, apesar da lei só trazer penalidades a partir de agosto de 2021, teve um caso recente, a Cyrela foi multada pelo Ministério Público por danos morais, mas já com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Porque o que ela fazia? Quando um cliente comprava um imóvel, ela compartilhava os dados do cliente com o escritório de arquitetura, com banco, com financeira, com decoradores. E isso ninguém deu essa anuência, ninguém sabia que isso estava sendo compartilhado. Né? Então é aquela ligação que você recebe depois de fazer uma transação. Eu sei que você comprou um imóvel, quer comprar, quer um arquiteto, precisa de alguma coisa. Então isso já vai ser proibido, né, pela lei de forma bem clara. Né? O dado é seu, ele só pode ser usado para o que você deu consentimento. E aí, dentro desse ciclo de vida, se você perguntar para o que a gente chama de controlador, né, a lei chama de controlador quem possui seus dados, ele tem que informar onde estão os dados, para que são usados, você tem o direito de corrigi-los, de esquecimento, que a gente chama, ou seja, remover esses dados dessa empresa, se não tem nenhuma outra base legal, né? Por exemplo, fiscal, que tem que guardar por um certo período. Então, vai mudar muito como as empresas fazem negócio no dia a dia ali interno das empresas. Né? Então, por exemplo, no caso da construção civil, se eu quiser, por exemplo, dar opção para um cliente meu, algumas empresas de imóveis, por exemplo, de ar-condicionado, de alguns aparelhos, eu mando uma mala direta para eles, indicando as empresas. É isso? Ou isso também não pode? Eu posso me comunicar com eles, oferecendo alguma coisa para eles, se a doutora Carolina quiser comentar, ou isso, nem eu posso fazer isso, porque ele me deu os dados só para fazer aquele contrato e comprar aquele apartamento. O que a gente recomenda é que tenha um termo de consentimento, né? Que você deixe bem claro no momento da compra que você pode oferecer outros produtos para ele, que você pode usar os dados com outras finalidades que não só a transação financeira. Isso nessa política de privacidade que toda empresa tem que ter, existe a possibilidade de compartilhamento de dados com terceiro, tem essa previsão, mas isso tem que estar informado. Então tem que falar, olha, a empresa pode compartilhar seus dados para fins de uma propaganda, indicação de serviços, pode ser feito, mas desde que isso esteja claro e a pessoa, né, o titular, consinta com essa transação. Ele pode não permitir o compartilhamento com terceiros. Lógico que existem alguns dados que são obrigatoriamente compartilhados com terceiros, independente do consentimento. Por causa de obrigação legal, para fins de contrato, sim. Mas nesse caso, né, em caso de propaganda, divulgação de serviço, desde que tenha o consentimento do titular, pode ser feito. Mesmo que seja em benefício do próprio. Sim, né? Mesmo sim, todo compartilhamento, por isso que essa política de privacidade é um instrumento essencial da empresa. Essa política vai estar falando para qual é a finalidade dos dados, quanto tempo esse dado é armazenado, se é compartilhado com terceiros. Então, esse é um documento exigido pela lei, né, e primordial para deixar claro como a empresa está tratando o seu dado. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta.
Voltamos para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é Lei Geral de Proteção de Dados. Nossos convidados, Humberto Host, chairman da Safeway, e Carolina de Moura Campos, advogada e especialista em proteção de dados. Carolina, de forma prática, que atitudes o empresário deve adotar para melhor atender as obrigações da LGPD e não ter problemas judiciais futuros? Vamos lá. De forma resumida, a gente pode falar assim, qual que é o primeiro cuidado da empresa? Rever todo o processo de colheita de dados em todas as áreas da empresa. Né? Então, a pessoa vai, o advogado, especialista, a parte de segurança da informação, vai analisar todo o ciclo de vida dos dados na empresa e vai rever esses processos, ver o que é necessário e o que não é. Além disso, a empresa vai ter que fazer uma série de adequações de instrumentos de conformidade. Um deles é essa política de privacidade, que é um instrumento fundamental dentro da empresa. E nessa política de privacidade, a empresa vai falar para que se destina o dado, com quem compartilha, porque a partir do momento que a empresa, que é o controlador, a gente chama controlador, está com esse dado de um titular, ele é responsável. Se você compartilha com um terceiro e esse terceiro, por algum motivo, não dá a destinação correta, a empresa continua responsável. Então, a adequação não tem que ser só da empresa, tem que ser com todos os fornecedores, todos os parceiros, para minimizar o risco de algum vazamento indevido, né, de algum problema pior. Tá, então vou citar um exemplo glorioso aqui, fazer uma pergunta, por exemplo, no nosso segmento da construção civil, os corretores de imóveis, eles fazem o primeiro atendimento a todos os clientes. Então, praticamente, eles têm todos os dados dos clientes, no mínimo um e-mail, telefone, WhatsApp, etc, etc. Quando o cliente compra um determinado imóvel, e o próprio corretor, e é função do corretor, preencher uma proposta com todos os dados possíveis desse cliente. Menos conta bancária, mas todos os dados. Estado civil, idade. E se esse funcionário, se esse corretor, que na maioria das vezes é autônomo, se ele utilizar esses dados, por exemplo, para benefício próprio, por exemplo, para ganhar comissão em loja de imóveis, para ganhar comissão, tá? É uma coisa que foge do controle da empresa, porque a empresa está sediada no escritório, o corretor, é função do corretor autônomo, mesmo ligado à empresa, fazer esse serviço de dados. E ele tem esses dados na mão, antes da empresa. Como funciona nesse caso? Então, na verdade, todos os instrumentos que a empresa utiliza, por exemplo, o formulário de atendimento. Esse formulário vai ter que estar adequado à LGPD. Então, tem que constar as cláusulas para que vai se destinar os dados. A empresa, muito embora a empresa em algum momento pode perder o controle, a empresa tem que se garantir. Então, o formulário do primeiro atendimento que o corretor preenche, vamos ver esse formulário, vamos readequar, qual que é a cláusula necessária para o proponente, o interessado na compra, consentir essa utilização. Então, por isso que é muito importante a revisão de todo e qualquer documento que a empresa utilize. Um formulário, um contrato de trabalho, funcionário direto, indireto, todos os instrumentos têm que estar adequados. Porque a empresa fica vulnerável. Fica vulnerável. Humberto, fica vulnerável a uma má-fé de um funcionário, entre aspas, de um terceirizado que não deixa de ser funcionário, né? Exato, exato. O que a gente recomenda, Barroso, é uma implementação em 3 fases, né? Onde primeiro a gente faz um mapeamento dos dados, né? Onde estão os dados. Então, esse é um exemplo que você deu. Você tem um formulário, você tem dado vindo pela internet, você tem dados em sistemas, inclusive de funcionários mesmo, né? Que não só os seus clientes, os funcionários também têm que ser protegidos. Se você manda para um escritório de contabilidade, para um banco, informação, aquele dado também tem que ser protegido e tem que ser mapeado. Feito isso, tem um trabalho, uma fase de adequação. Essa fase de adequação é muito forte junto com o jurídico, né? É onde uma assessoria jurídica vai recomendar melhorias, né, dentro do seu processo, né? Ou seja, com base no tratamento legal. Por que você está colhendo aquilo se você precisa colher tudo? Vou dar um exemplo do que a gente falou aqui, só um pouco mais profundo. A lei, ela trata de dados sensíveis também. O que ela classifica como dados sensíveis? São dados da cor da pessoa, política, religião. Tudo isso também tem que ser protegido, porque pode ser usado de uma forma discriminatória. Se você colhe esse dado num formulário, mas não vai usar ele, não é necessário para o seu processo, você tem um problema aqui a mais. Então, o jurídico pode recomendar que você não precisa dessa informação, não recolha, mude seu formulário.
né? E aí a terceira fase, que é onde esse é um processo contínuo, né? Então a lei, ela exige que você tenha um encarregado de dados, que é alguém interno responsável pela proteção e pela governança de dados. Você tem que ter, com qualquer empresa, isso a lei não faz distinção pelo tamanho, você tem que ter um caminho aberto, um canal onde o titular de dados, seus clientes ou seus funcionários, possam solicitar um relatório de dados. O que você tem meu? E você tem que informar isso para ele. Então, é uma exigência, a lei é complexa, é grande, né, para adequação. Então, você tem que trabalhar nessas 3 frentes aqui para estar adequado e mitigar o risco de você ter uma penalidade aí futura dentro da empresa. Foi uma pergunta curiosa. Você conhece alguma empresa que esteja preparada para isso já? Está pronta para isso? Assim, isso normal, é o que a gente mais escuta. Mas, assim, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras já estão trabalhando há muito tempo, né? A nossa lei é muito similar à GDPR, que é a lei europeia, é parecida exatamente, aí a Carol pode comentar, mas é praticamente a mesma. E as empresas que têm operação na Europa já estão adequadas há mais tempo, então elas já vêm trabalhando aqui. Agora, empresas menores, empresas de varejo, também têm que seguir, e aí ninguém ainda se preparou, até porque a gente entrou num embate legal aí que essa lei talvez fosse postergada por mais alguns anos. Agora, pelo que eu estou entendendo, né, fica a pergunta aberta aqui, vai ter um custo muito alto para uma empresa, por exemplo, pequena. Você acha que as empresas, com essa dificuldade toda que nós estamos passando na pandemia, vão poder suportar esse custo a mais que vai ter? Porque, pelo que eu estou vendo, vai ser um envolvimento de trabalho de escritório de advocacia, trabalho de empresas de TI e outras, adequação, papéis, mudanças. Você acha que isso não vai ser um custo muito alto nesse momento de pandemia? Invariavelmente vai, a empresa vai ter um custo, mas aí a empresa vai sopesar o risco de uma penalidade, porque a multa pode chegar a 2% do faturamento, limitada a 50 milhões, é a multa máxima, e uma implementação. A empresa, quanto antes se implementar, ela vai ter ela vai poder divulgar, olha, estamos adequados, já implementamos essas medidas, temos um encarregado de dados, na minha política de privacidade eu informo, um endereço de contato, um e-mail. Quanto mais instrumentos de adequação, menor vai ser o risco de uma penalidade. Isso pode ser feito de forma gradativa. Uma empresa menor vai ter um custo menor, porque é feito um organograma de implementação que vai levar em conta, primeiro, a quantidade de dados, o tamanho, o porte, número de funcionários, né? E aí isso vai variar da empresa. Uma empresa que tenha negócios na União Europeia, ela já está adequada de alguma forma, então o trabalho vai ser menor. Então tem uma série de mecanismos, né, que não é um custo fixo, vai ter que ser pago isso. Depende do que ela tem, se ela já tem alguns instrumentos de conformidade, o número de contratos. Então isso é um serviço complexo, mas vai ser um diferencial da empresa. Não tenho dúvida que essa lei é vista como um novo Código do Consumidor. Em 1990, quando entrou em vigor, mudou os paradigmas do direito do consumidor. E todo mundo, em algum momento, se adequou. E essa lei, do mesmo jeito, com relação aos dados, que é de titularidade da pessoa física, muito embora a empresa esteja com esses dados, o dado não pertence à empresa, vai mudar. É uma questão também de aculturamento da empresa, dos responsáveis, dos funcionários, o que é necessário. Às vezes a pessoa colhe dados que não são necessários para o fim. Para que eu estou precisando de dados de saúde para um contrato específico? Então é se adequar. É necessário em algum momento se adequar. O que a gente entende também é que o mercado está exigindo. Então, por mais que você seja uma pequena empresa, para você transacionar com um banco, por exemplo, o banco já está adequando os contratos, então você já está sendo responsável pelo processo ali, pela transação dos dados, né? Você é um operador do sistema já. Então, todo mundo vai se adequar. A gente entende que é justamente o que a Carol comentou. É como se fosse o Código de Defesa do Consumidor, né? Vai ser um trabalho para entender, se adequar no início, mas em pouco tempo toda a cadeia de empresas vai estar adequado e o consumidor vai exigir isso. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo. Logo estaremos de volta.
Estamos de volta para o último bloco do programa ConstruBusiness. O assunto de hoje é Lei Geral de Proteção de Dados. Nossos convidados, Humberto Host, chairman da Safeway, Carolina de Moura Campos, advogada e especialista em proteção de dados. Carolina, além dos dados dos clientes, as empresas também precisam se preocupar com os dados dos seus colaboradores? Com certeza. Muito embora obrigatoriamente você ter uma base legal específica, né, de armazenamento de dados de colaborador, a preocupação vai desde a fase pré-contratual, numa seleção de funcionários, porque se você vai entrevistar um funcionário, você vai ter acesso ao nome, endereço. Então, desde essa fase pré-contratual, a empresa tem que se adequar, pedir os consentimentos durante o contrato e no pós-contrato, porque a empresa é obrigada a armazenar esses dados por um determinado período, né, para fins legais, para fins regulatórios. Então, o cuidado vai em toda a cadeia do funcionário. É que nós estamos pensando, por exemplo, numa empresa com 4, 5 funcionários. Imagina uma empresa com 50, 100 mil, o que representa esses dados, né, o que pode se transformar esses dados se forem divulgados para as outras empresas, né? Eu acho que é importante pensar, quando a gente pensa em 4, 5 funcionários, tudo bem, ok, tem que fazer. Imagine uma empresa que tem 50 mil, 100 mil funcionários, que representa esses dados, porque hoje o dinheiro está na informação que você tem, nos dados que você tem. Né? O dado pessoal é tido, né, como o novo petróleo, o pessoal costuma falar, né? Então a empresa tem que ter muito cuidado com os dados que armazena, de funcionário, de colaborador, de terceirizado, o dado que eu compartilho. A empresa com quem eu estou compartilhando esses dados, ela está adequada? Né? Então, a cadeia de dados é protegida desde o momento da colheita até o final, até a destinação final. Acabou o contrato, eu não tenho mais obrigação nenhuma, tenho que descartar esse dado. Não existe mais armazenamento de dados indefinidamente, né? Então, o cuidado vai ter sempre em qualquer ciclo de vida aí dos dados. E a lei é muito ampla, né? Ela veio proteger o dado em qualquer circunstância. Hoje é muito comum aquilo, coloca seu e-mail aqui para baixar um documento na internet, uma propaganda. Então, ali tem que estar bem explícito o que a empresa vai fazer com esse e-mail. Né? Quando você, hoje, principalmente o marketing digital, está muito agressivo em colher informação, marcar, a gente tecnicamente chama de cookie, que é marcar quando você acessa uma página e quando você volta nela, ela te oferece de novo o mesmo produto. Então, isso tem que ser bem transparente. A lei trouxe para trazer transparência, né? Mostrar exatamente o que está sendo feito com os seus dados. Né? Então, vai mudar muito a forma de se fazer negócio, principalmente a parte comercial, né? de prospecção de novos clientes. E ela é tão ampla. Tem até uma discussão em condomínio, por exemplo. Geralmente condomínio comercial, você faz um cadastro, né? Quando você vai entrar. Você põe lá seu nome, mostra o RG, tira foto. Então, qual é a proteção desses dados? O que está sendo feito com esses dados? Né? Porque a finalidade fica clara, é só para controle de entrada, mas aquilo vai ser guardado por quanto tempo? Quem tem acesso? Né? Então, já aproveita isso e já pergunta as medidas das construtoras, imobiliárias, administradoras e de condomínio você já falou, estava na pergunta, mas por exemplo, as construtoras imobiliárias, que cuidados que elas vão ter que ter para se adequar, que medidas elas vão ter que fazer especificamente no nosso segmento? A gente aqui não tem uma bala de prata, né? Algo único. Mas tem que adequar contratos, deixar bem claro a finalidade, a transparência dos dados, o tempo de armazenagem. Né? Então, você tem um dado ali, às vezes você guarda ele para usar para comercial depois, para prospecção de novos clientes, tudo isso. Isso tem que ser bem claro para o cliente final, o que você está fazendo com o dado. As grandes empresas, como eu comentei anteriormente, tem que ter um canal para petição de informação titular. Isso hoje, se você olhar, o Facebook tem, né? Que dados o Facebook tem? Ele te informa, te gera um relatório. Todas as empresas vão ser obrigadas a fazer algo similar. Então, se um cliente, um ex-cliente, chega para uma construtora e fala que dado você tem, você é obrigado a informar. Se ele quiser o esquecimento, eu quero que você remova esses dados, não quero mais, você é obrigado a remover o que a lei permite. É lógico que um dado fiscal você vai guardar por 20 anos, né? Mas dados pessoais que com outra finalidade você pode remover. Muito bom. Carolina, qual o papel da consultoria jurídica na implementação dessa nova lei? A consultoria jurídica vai trabalhar na adequação dos instrumentos que a empresa tem. Então, ela vai analisar todos os instrumentos,
todas as áreas que tratam dados, vai adequar contratos, vai fazer a política de privacidade, termos de uso, termos de retenção, termos de descarte, todos, né, as instrumentos de conformidade para a lei, para demonstrar um padrão de segurança da empresa, a consultoria jurídica vai ajudar a empresa nesse momento. Até no relacionamento, que nem eu falei, por exemplo, de empresa e corretores também. Não tem um contrato, teria que fazer um contrato específico para os corretores, que nunca teve. Vai ter que fazer um termo que um corretor, por exemplo, preenche, o interessado vai assinar um termo consentindo utilizar, o corretor tem que assinar um termo de confidencialidade que ele está se comprometendo a não divulgar para os fins não legítimos. Então, todo e qualquer instrumento que tenha qualquer dado pessoal vai ter que estar adequado. Muito bom. Tem alguma cláusula especial sobre esses contratos aí no preenchimento de cadastro? Já foi comentado, né? Por exemplo, vai preencher um cadastrozinho, já tem que estar escrito lá que em determinado tempo ele tem direito a ficar com aqueles dados um determinado período para aquele fim. É mais ou menos isso? Exato. Só que você tem que dar a opção, a lei é bem clara, você tem que dar a opção para o cliente. Não adianta você colocar aquelas letras miúdas falando, os seus dados vão ser usados para isso, e ele não tem opção de revogar essa informação. Então, você tem que dar hoje a opção para ele, os dados podem ser utilizados, ele tem que assinar lá, ou não podem ser utilizados para outra finalidade. Então, ele tem que optar mesmo, não pode, a lei deixou bem clara que ele não pode ser aquele contrato de anuência lá que ninguém lê, de 30 páginas, e ele não sabe o que ele está aceitando. Então, aí a Carol pode comentar melhor essa parte jurídica, mas esse é o tipo de contrato que tem que ser feito. E a proteção dos dados, a empresa é responsável por garantir que o dado só seja usado para aquela finalidade. Não adianta só estar em contrato se você não tem controle para isso. Então, os funcionários não podem acessar a sua base de clientes inteira, não podem copiar ela num pendrive e levar para fora, porque você vai ser responsável por isso. Tem que fazer a proteção, pelo que eu entendi, para todos os funcionários, né? Exato. Bom, pessoal, estamos chegando ao final, nós teremos assuntos aqui para mais, pelo menos um programa, mas quero muito agradecer a presença do Humberto, da Carolina, quero muito agradecer a audiência de todos, e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá! Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.